Vamos lá, começar a nossa aula. Essa aula, ela vai até 8h35. 8h35 tem uma parada de 15 minutos. Depois a gente volta às 9h50 e terminamos as aulas com calma. Onde a gente parar, parou. A próxima aula a gente encontra. Nesse intervalo entre a semana que vem e a de agora, eu vou tentar mandar um recado para vocês pelo aula. Quem entendeu qualquer coisa, está começando hoje, para dar uma aula especial para vocês. Quem quiser assistir essa aula também, ela vai estar disponível. Aí fica à vontade para tirar todas as dúvidas, ok? Consiga acalmá-los? Consiga acalmá-los? Sim. Então, vamos lá, respira fundo. Então, vamos começar. A ideia de átomo é o quê? Eu tenho bolinhas que representam elementos. Então, cada vez que você vê um desenho, ela vai ter uma bolinha. Aqui, no caso, eu estou podendo usar colorida. Lá na aula, a gente estava usando preto, branco e branca com pontinho preto, porque dava para ficar colorindo no quadro. Então, olha lá, o C é um átomo meio laranja, amarelo escuro. O H eu estou representando por bolinhas. Eu preciso que vocês entendam isso. A quantidade de letras que entra numa reação química é a mesma que sai. Então, entrou um C, saiu um C. Alguém descobriu que pode desenhar na tela. Tenta evitar isso, porque senão vai confundir os colegas. Depois, quando você estiver sozinho, você pode fazer isso. Apaga aqui para mim, por favor. Tá? Esse risco laranja. Bom, os azuis. Eu tenho dois átomos de H, 2 átomos de H, num total de 4. Entraram 4, saíram 4. Então, a minha ideia é que eu quero que vocês entendam. O número de bolinhas que entra é o número de bolinhas que sai. Cada bolinha tem um peso. No caso aqui do carbono, eu tenho que ter 12 mais 12 mais 4, 16. O H vai pesar 1, o carbono vai pesar 12. Se eu for trabalhar com outros elementos, eles vão ter pesos diferentes. Então, entram 16 gramas, saem 16 gramas. Moral da história, para cada letra C, eu tenho que ter 4 letras H. Então, se eu quiser fazer 3CH4, fazer esse desenho aqui 3 vezes, quantas bolinhas laranja ou amarelo eu vou ter que ter? Então, eu tenho que ter 1, 2, 3. Se eu tiver 3 Cs, mas não mudar a quantidade de H2, eu consigo desenhar isso aqui 3 vezes? Sim ou não? Sim. Você consegue dizer? Se você tem 3 letras C e 4 bolinhas azuis, vocês conseguem fazer esse desenho aqui 3 vezes? Só 4 azuis. Ah, não. Alguém falou aí. Não. Não dá não. Por que não? Por que não? Porque precisa de 12 azuis. Isso. Precisam de 12 bolinhas, porque para cada laranja são 4 azuis. Então, para desenhar um CH4, eu tenho que ter a quantidade de 1C e 4H. Então, se eu quero desenhar 3 vezes isso aqui, eu vou precisar de 3 dessa e um conjunto de 4 mais 4 mais 4. Então, se eu triplicar apenas a quantidade de C, formarei 3CH4? Não, porque não haverá quantidade de hidrogênio suficiente. Moral da história. Se eu dobrar aqui, eu tenho que dobrar aqui. Se eu triplicar aqui, eu tenho que triplicar aqui. Os desenhos precisam ter a quantidade de átomos necessária. Então, vou te dar um exemplo bem simples. Vamos supor que eu quero fazer uma reunião aqui em casa para 10 pessoas. E eu vou preparar uma mousse de maracujá. É a receita mais simples do mundo. É uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite e uma lata de suco de maracujá. Isso misturou, rende 10 pessoas. Eu quero fazer a reunião amanhã para 20 pessoas. O que eu vou ter que fazer com a minha receita? Você vai ter que dobrar. Dobrar. Dobro só o leite condensado? Todos os ingredientes? Não. Todos os ingredientes. Isso chama proporção.
Se eu mudar uma quantidade... Isso, tem que dobrar tudo. Se eu mexer numa quantidade, por exemplo, se eu dobrar todos os ingredientes, eu vou ter a minha mousse de maracujá para 20 pessoas. Se eu só dobrar o leite condensado, vai ficar doce demais. Se eu só dobrar o maracujá, ele vai ficar azedo demais. E se eu dobrar só o creme de leite, vai ficar aguado. Então, quando você tem uma receita, você pega aí no livro de receita, ou com a avó, ou com a tia, ou com a mãe, com quem for, para fazer qualquer coisa, as quantidades colocadas lá, elas têm porção. Serve 2 pessoas, serve 3 pessoas. Quer dizer, se eu quiser fazer uma quantidade maior para o número de pessoas, eu tenho que aumentar todos os ingredientes da minha receita. Então, a química é a mesma coisa. Quem falou isso foi um cara chamado Proust. Ele vivia no mesmo lugar do Lavoisier, na França. Então, ó, nós falamos da Grécia, falamos da França. Ok, para que eu estou falando isso tudo? Beleza. Então, nós vamos ver agora o nosso primeiro modelo. Quem propôs esse modelo? De que são feitos os materiais? O que foi verdadeiramente colocado em livros foi um cara chamado John Dalton. Onde ele morava? Alô, na Inglaterra. Desliga o telefone, alguém está falando alô, tudo bem. O Dalton, a gente sempre vai usar o sobrenome. Por exemplo, quando vocês vão viajar, meu nome é Edna Mesquita. Na passagem do bem, assim, Mesquita, vírgula Edna, sempre pelo sobrenome. Então, o primeiro modelo que nós vamos ver chama modelo de Dalton. Pertenceu a um cara chamado John Dalton. Qual a ideia dele? Do que são feitas as coisas? Para ele, são feitos de átomo. Como é que ele vai desenhar esse átomo? Ele vai desenhar como se fosse uma bola de bilhar. O que é bola de bilhar? Bola de sinuca. Se você pegar uma bola de sinuca, se alguém já pegou, ela é pesada. Então, ela é esférica e ela é maciça, ela tem massa. Você não quebra a bola, né? Ela é indivisível. As nossas podem jogar no chão até quebrar, mas o átomo, ele na natureza, nada se perde, nada se cria, quer dizer que ele é indestrutível. Ele não desaparece com o tempo, ele não é imperecível, ele não é perecível, né? Por exemplo, você compra tomate, o tomate estraga, o átomo não estraga, ele é imperecível. O detalhe, dentro dele não tem carga nenhuma, nem positiva, nem negativa, não tem carga elétrica. Então, a primeira ideia foi do Dalton. Então, ele pegou a ideia lá do grego, pegou a ideia do Lavoisier, pegou a ideia do Proust, que eles estudaram antes dele, e montou essa ideia. Então, do que são feitos os materiais? De átomo. Então, o primeiro desenho que a gente vai ver é essa aqui, ó. O John Dalton propõe que o átomo parece, né, em desenho, uma bola de bilhar. Não que o átomo seja uma bolinha, tá? É uma ideia didática só. Bom, esse é o primeiro modelo. Para chegar no segundo modelo, que nós estamos lá em 1800 e nós hoje estamos vivendo em 2020, a ideia é contar a história até onde a gente está, apareceram alguns fenômenos diferentes. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, apareceu um fenômeno elétrico. Provavelmente, quando vocês eram mais novos, vocês devem ter visto alguém te falar que o Benjamin Franklin, fez uma experiência colocando uma chave, uma pipa, o papagaio, soltado em espaço numa tempestade. Para quê? Para a tempestade ser atraída, o raio ser atraído pela chave. Já devem ter ouvido falar nisso. Bom, ele estava estudando isso. Outras pessoas em outros países, na época, na Itália, estavam tentando trabalhar com metais, eletricidade, tá? E outros na Alemanha estavam tentando trabalhar com descarga elétrica em gás a baixa pressão. Nossa, professora, que nome horrível. Basta olhar para aquelas tubos de lâmpada comprida que a gente tem lá na sala. Lâmpada comprida é um tubo, lá dentro tem uma substância química no estado gasoso. Você liga na tomada, ela vai dar um brilho. Que cor? Depende do elemento. Por exemplo, o do nosso lá da nossa sala é a luz branca, que é a lâmpada de mercúrio. Se vocês saírem na rua, vocês já devem ter visto uma lâmpada laranja nos postes. A laranja já é outro elemento químico, chama sódio. Ah, eu tenho que decorar as cores? Não.
né? O que a gente vai fazer? Nós vamos no laboratório, quando a gente voltar nas aulas presenciais, nós vamos aquecer alguns materiais no fogo e vocês vão ver que eles têm chamas de cores diferentes. Mesmo o fogão na casa da gente, quando a gente liga, ou a chama é azul, ou quando ela vai acabando, fica amarelado, né? Um laranjado. O elemento químico, cada elemento químico, ao ser aquecido, tem uma cor e um brilho diferente. E uma outra coisa que a gente vai falar agora mesmo é também um fenômeno chamado radioatividade. Ah, o que é isso? É o emagrecimento lá. Então, eu, Edna, estou gorda, né? Estou emagrecendo, estou fazendo regime, minha massa vai diminuir. Se eu fosse um átomo, eu ia ter um fenômeno natural chamado radioatividade. Nós vamos explicar. Então, nós vamos começar com esse aqui de baixo, ó. Descargas elétricas em gases a baixa pressão. Vamos lá. Uma coisa de cada vez. Se você não entender, você me fala. Quem vai mexer com isso agora chama-se Joseph John Thomson. Ele ganhou o prêmio Nobel em 1887. Nós vamos falar assim, modelo do Thomson. Beleza. Como é que é a experiência dele? Então, vamos embora trabalhar. Imagina o tubo lá de luz lá de cima do teto da sua sala, ou se alguém tem em casa, só que aqui o tubo está meio gordinho, né? Todo tubo que a gente vai trabalhar, não sei se você já viu, ele tem uma entrada de eletricidade de um lado e do outro. Se vocês já pegaram uma lâmpada comprida, elas têm dois metais que eles vão encaixar lá na parte lá de cima. Aqui ficou diferente os dois lados, mas imagina que isso aqui está do lado de cá. Isso é só uma questão por causa do desenho. Bom, o que eu preciso saber? Que toda vez que eu tiver um tubo, existe uma conexão de sinal negativo e uma conexão do positivo. Ou seja, quando você enfia a tomada do seu celular numa tomada, tem dois pinos, um é o negativo e o outro é positivo. Como é que nós vamos chamar esse negativo? Nós vamos chamar de cátodo ou catodo. É um nome que vem lá da Europa. E o positivo, de anodo. Mesmo que os nomes sejam diferentes, eu vou entender. Ah, tem algo que tem sinal negativo e sinal positivo. Bom, então observem o tubo. Estão vendo sair uma coisa verde do lado negativo e indo em direção lá para o tubo do lado direito? Ilumina o tubo, vai ficar repetindo esse filme tantas vezes quanto você quiser. Você vai ver que vai aparecer a lâmpada, parece que ilumina esse lado todo aqui, ó. O que é isso? Quando você liga esse tubo na tomada, eles observaram, quando o laboratório estava escuro, que saiu uma luz em linha reta para o outro lado. Ou seja, eles falaram assim, esse raio que tem luz, vamos chamar ele de raio luminoso, porque veio do polo negativo, eu vou chamar ele de raio catódico. Só porque ele saiu desse polo negativo. Mas se você quiser, ó, sai um raio luminoso do lado esquerdo para a direita, tá tudo bem. Eu não vou lembrar o que você falou. Muito simples. No próximo slide, a cada ilustração, tem o que nós estamos falando. Então, do polo negativo, o catodo, parte um fluxo de elétrons, nós vamos falar isso. Nós estamos vendo um raio luminoso. Nós vamos chamar ele de raio catódico, que se dirige à parede oposta. E vai trazer uma fluorescência, vai dar um brilho. Se alguém já pôs alguma estrelinha, algum objeto bonitinho no teto do quarto e apagou a luz e o teto ficou iluminado, aquela luz que a gente vai falar hoje chama fluorescência, ela brilha no escuro. Então, o que nós estamos vendo é uma luz que sai do lado esquerdo e indo para o lado direito. Beleza. Eles começaram a fazer teste. Essa luz caminha em linha reta, sim ou não? Muito simples. Se você pegar hoje, desligar a luz do seu quarto, ligar a lanterna do seu celular, projetar numa parede e colocar a sua mão na frente, você vai perceber que a sua mão vai ser projetada lá na parede, vai criar uma sombra.
Então, eles queriam saber, como é que eu sei se essa luz, ela caminha realmente em linha reta? Muito simples. Ligaram, colocaram um objeto no meio, dentro do tubo, e quando a luz bateu no objeto, deu sombra lá. Isso caracteriza que esse raio luminoso, que sai do lado esquerdo, que chama catódo, ele caminha em linha reta. Fiz essa observação aqui, ó. O raio luminoso, que chama catódico, quando bate num anteparo, quer dizer, bate num objeto que você colocou lá dentro, produz uma sombra, isso conclui que a luz propaga em linha reta. É uma comprovação física. Você pode fazer isso na sua casa. Ah, tá. Esse raio, além dele caminhar em linha reta, além dele sair do tubo do lado esquerdo, ele tem massa? Muito simples. Eu vou olhar se ele consegue, se essa luz consegue mover algum objeto. Eles tentaram vários objetos, puseram objetos lá dentro do tubo. E conseguiram fazer um catavento de madeira muito leve, material muito leve. Eles tentaram alguns objetos, esses objetos eram pesados e ele não conseguia mexer. E aí, o que aconteceu? Quando batia, a luz batia aqui, ele conseguia fazer isso rodar. Bom, se eu consigo rodar um objeto só com uma luz, eu imagino que essa luz tem uma quantidade de massa. Porque para empurrar um objeto e ele rodar, tem que ter peso sobre o objeto. Ah, então vamos lá. Eu tenho um raio que sai do polo negativo, que chama catódo, vai em linha reta, projeta a sombra e faz alguns objetos muito, muito, muito leves se mexerem. Beleza, vamos lá. Os raios catódicos movimentam o molinete ou catavento, quer dizer, pode ser um objeto que rode. Mica, quem tem ferro muito, muito antigo, tem parece que tem umas folhas de gelatina que elas quebram com muita facilidade, que chama mica. Ou seja, se eu movimentei aquele objeto, é porque eu tenho uma pequena massa. Beleza. Aliás, esse raio, ele é positivo, ele é negativo ou ele não tem carga? O que eles fizeram? Pegaram um objeto carregado positivamente, colocaram em cima, pegaram um objeto carregado negativamente, colocaram embaixo e ligaram o tubo de novo. Então, vamos lá. Se a luz passar direto por essas placas, quer dizer que ela não é atraída nem pela positiva, nem pela negativa, então ela é neutra. Se essa luz ela vier por lado daqui do polo negativo, eu vou lembrar da minha física. Cargas opostas se atraem. Então, se ela fosse atraída pelo polo negativo, desculpa, ela seria positiva. Mas o que aconteceu com o raio quando eles colocaram a placa? Ela foi atraída pela carga positiva. Ah, tá. Então, a física diz que cargas opostas se atraem. Beleza. Qual é a carga oposta à carga positiva? Carga negativa. Então, conclusão, é um raio que sai do polo negativo, que tem uma pequena massa, que caminha reta e tem carga negativa. Eles comprovam. Então, ninguém inventou, não. Foi um teste, demorou muito tempo para eles chegarem à conclusão. Ah, peraí. Então, os raios catódicos são desviados por um campo de carga elétrica positiva. Ah, beleza. Posso concluir, então, que eles são negativos. Com isso, o que o Thomson fez no laboratório dele? Ele descobriu uma coisa negativa. Um raio que tem uma pequena massa de cor, né, brilha no escuro, a gente não consegue ver, tem que ser com experiência com outro átomo dentro, mas ele existe. E ele chamou isso aqui de quê? De elétron. Ah, peraí. Então, o Dowd falava que o átomo era uma esfera que tinha massa e não tinha nada menor, nada no mundo, uma coisa menor que fosse o átomo. Não. O Thomson, com essa experiência, provou. Eu tenho um material chamado raio catódico, que ele vai batizar de elétron, que é uma palavra grega, que vem de electron, então lá da Grécia, e se propaga na linha reta.
possui uma pequena massa, eles são corpos muito pequenininhos, e os elétrons possuem carga elétrica de natureza negativa. Moral da história. Nós temos um átomo agora que tem carga negativa. Bom, paralelo a isso, um cara chamado Goldstein, Eugen Goldstein, ele é alemão. Eu não sei se alguém que teve aula de química no ensino médio viu essas experiências. Ou se alguém julgou para você assim, aqui, ó, próton é positivo, elétron é negativo. Se foi assim, pode saber que existe provas científicas feitas no laboratório por gente que provou carga, provou através das experiências. Então, agora a gente já conhece o elétron. Então, dentro do átomo tem uma carga negativa. Se você pega num objeto e não leva choque, significa que o material é negativo? Não, significa que ele é neutro. Porque se você pegar num objeto e levar choque, ou tocar numa pessoa e levar choque, ela está carregada, ela está com excesso de carga. Então, para você pegar, por exemplo, uma caneca e não levar choque, significa que a quantidade de negativas que está lá dentro tem que ser igual à quantidade de positivas. Quem descobriu isso? Um cara chamado Goldstein. Então, agora imagina aquele tubo, aquele mesmo tubo que a gente fez, porém, lembra da plaquinha lá no cantinho, que era um material encostado? O cara pegou a plaquinha, furou ela inteirinha e colocou lá dentro do tubo. Agora eu vou ver o tubo reto, como se fosse a lâmpada lá da sala. Então, esse material estava aqui, ó, que era o polo negativo, que chamava catódico. Então, ele pegou o objeto que estava colado aqui na parte da lâmpada e jogou para frente. A única modificação que o Goldstein fez. Então, vamos entender. Eu tenho o mesmo tubo de vidro transparente, eu tenho um polo negativo. Ó, tá me avisando que daqui a 10 minutos a gente vai ter a segunda parada. Então, deu a parada, a gente volta 8h50, né? Nós voltamos às 8h50 e vamos para o último material, ok? Fiquem tranquilos. Então, vamos lá. Temos aqui o tubo com polo negativo, polo positivo. O polo negativo continua chamando cátodo, porque alguém batizou isso, não foi brasileiro. Aqui nós temos o anodo de carga positiva. E aí vamos ver o filminho. O filminho você repete quantas vezes você quiser. Então, aqui, ó, esse pontinho vermelho que vai andar é aquela luz verde que saía do lado esquerdo e ia baixar lá do outro lado. Vai ver que aqui, ó, ele vai ficar verdinho, ó. Chegou verde, 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 verde. Então, é a luz que sai do lado esquerdo, vai para o lado direito. Ele é o raio negativo, que nós estamos chamando de elétron. O que são essas bolinhas azuis? É a quantidade de gás que você tem lá dentro. Na lâmpada da sala é mercúrio. Na lâmpada do poste da rua, que é laranja, é sódio. Então, aqui eu tenho uma substância química com uma pequena quantidade dela lá. Olha que interessante que eles viram quando desligaram a luz. Eu vejo o raio verde indo para lá. Mas quando o raio verde bateu no material que estava dentro do tubo, ele provocou um outro raio que vinha do lado oposto, que são essas bolinhas azuis mais escuras. Como é que nós vamos chamar essa coisa aqui de azul escuro? Bom, se aqui vai da esquerda para a direita, do negativo para o positivo, é chamado de raio catódico, o que vier para cá é o contrário, do positivo para o negativo, vai ser chamado raio anódico. E vai ter que carga? Carga positiva. Então, eles batizaram que o átomo ele tem duas partículas, uma de sinal negativo, outra de sinal positivo. A de sinal negativo, em homenagem à Grécia, chamaram de elétron e o raio positivo chamaram de próton. Então, eu tenho dois materiais. Voltando, do lado esquerdo para lá, essas vermelhinhas aqui são os nossos elétrons. E quando eles bateram no material, liberaram outro canal, então dá-se outra luz aqui no fundo. Como ela vem no sentido contrário, ela tem carga positiva. Como é que nós vamos chamar ele? Próton. Então, raio dos canais ou raio do anodo é a mesma coisa. Ninguém inventou nada. Todo mundo fez experiências para ver. E aí nós temos, quem fez essas experiências? Joseph John Thomson. Onde que ele mora?
lá na mesma cidade do Dalton. Ah, então tá. Qual era a ideia do Dalton? A esfera era maciça, continua com massa. O que mais? Qual é a diferença? Lá no Dalton falava que ele é indivisível. E aqui ele fala que ele é dividido. Dividido em quê? Em cargas negativas e cargas positivas. Beleza? Vamos lá. Indestrutível, quer dizer, continua sem ser destruído. Então, essa parte aqui e essa parte aqui é igual ao Dalton. A diferença começou aqui, ó, é dividido. O átomo lá dentro dele tem partes positivas, que é essa parte laranjona aqui, e parte negativa. Beleza. Alguém está mandando mensagem, quer falar comigo? Tá. Não desaparece, ele é imperecível. Isso também o Dalton falava. E o que ele tem? Tem carga elétrica. Então, quais são as duas diferenças do Thomson para o Dalton? O Thomson descobre que o átomo é dividido e tem carga elétrica lá dentro. Ah, tá. Como é que ele vai chamar esse modelo? Se o outro chamava de bola de bilhar, esse vai ser chamado de pudim de passas. Hoje, 2020, essa pudim de passa aqui não fica muito legal, não. Então, imagina que você pegou uma fatia de melancia. O que é o átomo ali? Vamos pegar uma fatia de melancia. O átomo, a parte vermelha é onde ficam os prótons, que é a grande maioria. E o que seriam os elétrons? Os carócidos, que ficam entre a massa vermelha, lá dentro da melancia. O caroço não está do lado de fora, o caroço está lá dentro. E pudim de passas dá uma ideia errada, parece que o elétron está do lado de fora. Não. Então, se você pegar, não gosto de melancia, beleza. Então, pega um pedaço de panetone. Pega um pedaço de panetone com gotinhas de chocolate. Como é que fica o panetone? Tem a massa do panetone, é onde ficam os prótons espalhados, e os elétrons são as gotinhas de chocolate. E essa é a ideia do Thomson, é diferente do Dalton. Então, se você perceber, então o Dalton propôs é uma massa positiva com elétrons dentro dela. Esses elétrons não ficam parados, eles ficam andando. Então, nós temos dois modelos. Um modelo que era do Dalton e do Thomson. O Dalton errou? Não, pela época, o Dalton faz uma grande descoberta. Existe uma unidade básica de todos os materiais, que se chama átomo. Qual foi a contribuição do Thomson? A descoberta das cargas elétricas. E o fato de ter descoberto o elétron, que quem descobriu o próton foi o Bondstein, o elétron deu a ele o prêmio Nobel. Ok? Nós vamos dar a nossa parada, porque para eu explicar a radioatividade, eu preciso de mais tempo. Então, nós vamos parar. 9h50 a gente volta. É outro URL e é outra senha. Tá faltando aqui 8 minutos. Alguém quer falar comigo alguma dúvida? Abre o microfone. Aqui eu só estou vendo uma pergunta, que é... Não mandou. Não mandou dúvida, só fez um comentário. Vocês ainda têm uns 3 minutinhos e 25. Sobre o modelo do Dalton, sobre o modelo do Thomson. Vocês conseguiram entender? O Dalton, o átomo, nós vamos falar em bolinha, que acho que vocês entendem melhor. A bolinha do Dalton, ela não tem nada dentro dela, ela é a menor parte que pode ter. Então, imagina que você rasga um papel em vários pedaços, pega um pedacinho, ali é o modelo do Dalton. Agora, o que o Thomson fez? Com as experiências que ele fez, ele descobriu que as bolinhas tinham coisas dentro dela. O que ele descobriu? Que tinha cargas. Qual carga que ele descobre? A negativa. Um amigo dele, alemão, descobre o positivo. Então, hoje nós temos assim, o átomo é positivo, carregado com cargas negativas. Detalhe, se o átomo tem 10 positivas, ele tem 10 negativas. Se ele tiver 20 positivos, ele tem 20 negativos. Tudo bem até aqui? É o que a gente precisa só saber para a aula agora. Daqui a pouco vem umas perguntas. Tudo bem? Tranquilo? Tenho 22 pessoas. Então, ó, nós vamos... Tudo certo. Falando ok, tudo bem, certo. Então, nós vamos ter um intervalo.
9h50 volta todo mundo, eu espero todo mundo chegar e nós vamos falar sobre a radioatividade, vamos falar sobre a radioatividade e vamos falar do novo modelo. Aí tem alguns exercícios super simples de falar, tudo bem? Então pode tomar água, ir ao banheiro, levantar e a gente volta. Então até daqui a pouquinho.